Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, curtindo esse friozinho gostoso, por enquanto, né, gostoso, e a gente não estava acostumado, a gente estava querendo mesmo esse friozinho, né, gente? Bom, nós estamos aqui mais uma vez no nosso encontro no Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, como todas as segundas-feiras. E eu vou, então, agora ler um texto de abertura, né, de preparação para a nossa reunião, que é um texto do próprio Dr. Bezerra, né? Eu retirei de um texto maior, naturalmente. Né? Então, vamos lá. Mantenha-te em paz, Bezerra de Menezes. Está admitindo as pessoas para mim, tá, Nádia? É natural, diante do cenário que se apresenta, estares em aflição. Confia e segue. É nas mãos do Mestre que estão os desígnios da terra. Não viverás nada que não sejas para teu crescimento espiritual. A medicina maior controla todo o fluxo de saúde física e espiritual dos seus filhos terrenos. Procure os caminhos que te levem à emancipação espiritual. Jesus convida todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na Terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. Bezerra de Menezes, do livro Tem de Bom Ânimo. Então, com essas palavras sempre, né, tão esperançosas de Dr. Bezerra, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, ao nosso guia e modelo Jesus, a nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, e ao querido Dr. Bezerra de Menezes, que nos dirige, não é? Agradecendo esses momentos que foram criados para nós toda segunda-feira, para o nosso aprendizado e para a nossa união, não é? Com os outros companheiros. Tão rico e tão que nos preenche a alma. Então, nós agradecemos mais uma vez, pedimos as bênçãos para toda a comunidade do Andaraí, em especial, né? Essa comunidade tão necessitada de paz. E pedimos também hoje, em especial, para o querido Tiago Faria Gonçalves Souza, que está lá no CTI do Caxias Dó, no leito 204, no CTI, que é genro da nossa querida Ana Lúcia, casada com a nossa Carol, está lá, então precisando da ajuda de Dr. Bezerra e dos seus médicos do espaço. Então, pedimos a toda a espiritualidade que cuide do nosso Tiago. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, em especial, quero agradecer ao querido companheiro Marcos Júnior, queridíssimo, com uma agenda no frio. Lá é frio, ele mora lá no topo da montanha, lá em Teresópolis, e que sempre carinhosamente aceita o nosso convite. E hoje ele vem falar de Dr. Bezerra, o nosso homenageado desse mês, né? Porque Dr. Bezerra aniversaria dia 29, né?
de agosto. Então, ele está aqui para falar do nosso mentor, que a gente tem sempre que lembrar, porque o doutor Bezerra é uma biografia tão gigantesca, são tantos assuntos, então a gente não cansa de ouvir falar do nosso querido Bezerra. Então, Marcos, tem a palavra. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Esse vai ser o maior desafio, o tempo, né? Porque um seminário de 5 horas não dá para abordar tudo, né? Não, Até pelo que ele realizou, pelo que ele fez, que a gente vai abordar aqui bem superficialmente, né? Só para a gente não deixar passar essa efeméride, né? é, Aliás, eu venho vendo isso muito nas casas espíritas, não só aqui em Teresópolis, mas como a gente faz parte aí da ARAE, né, Área de Ações Estratégicas do CERJ, e a gente convive com muitos companheiros de várias casas espíritas do Rio de Janeiro, nós espíritas não estamos dando a devida atenção a essas grandes efemérides dos nossos grandes precursores da doutrina. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, como exemplo inicial. E, recentemente, o Chico Xavier. Tenho percebido, até como evangelizador, que algumas crianças do segundo ciclo não sabem quem é Chico Xavier. Isso é muito sério, né? Então, a gente tem que, sempre nas datas comemorativas, falar desses grandes ícones da nossa doutrina. E como eu sou oriundo da casa de Eurípides Barçanufo, aí do Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, eu sempre estudei e aprendi que a vida de Eurípides estava sempre ligada a Bezerra. Então, a gente, com o maior carinho, vai fazer essa homenagem a esse homem que hoje faria 193 anos de idade. Né? Olha, quase 2 séculos de existência na sua última encarnação aqui na Terra, no Rio de Janeiro. E eu vou pedir licença, então, para compartilhar a tela que eu preparei para vocês. Deixa eu só otimizá-la aqui, por favor. Vamos ver agora sim. Está otimizada aí. Né? Vamos falar do Espírito Bezerra de Menezes. E falar de Bezerra de Menezes é um desafio, como eu falei antes, porque nós não temos ideia da grandeza espiritual de Bezerra de Menezes. Não temos ideia. Então, é um espírito diferenciado, um espírito que está vinculado aos propósitos do terceiro milênio, principalmente no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Super, super ligado, sintonizado com essa proposta de Jesus para com o nosso Brasil. Graças a Deus temos um espírito como esse, dando todo o apoio, todo o alicerce para que possamos crescer como espíritos imortais. Júlia, Muito a bem. tua voz está dando umas cortadinhas. Olha, a internet aqui em Teresópolis hoje está muito difícil. Por quê? Porque nós tivemos uma tempestade que acabou há pouco tempo, ventania, e possivelmente vai ficar um pouquinho assim, mas é só rapidamente, tá? Eu creio que agora, por exemplo, já Ouvi melhorou, perfeitamente, está dando para ouvir, sim. né? Ah, Mas eu peço perdão a isso, obrigado por lembrar, Juliana. E a minha ansiedade hoje era que eu não pudesse estar com vocês aqui. A internet voltou a coisa de 5 horas atrás. Então, pelo menos estamos no ar, ok? ai, graças Vou a pedir Deus, essa paciência a vocês aí, por graças a favor. Deus. Então, como eu falei antes, falar de um homem como esse, que fez um monte de coisas na sua breve passagem aqui na Terra, nos deixa assim envergonhados. Porque, às vezes, dentro da casa espírita ou dentro da nossa profissão, alguém nos pede para fazer duas coisas de forma simultânea, duas só. E a gente diz: puxa vida, eu não tenho tempo, eu não sei, é muita coisa. Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês, nesses 60 e poucos anos de existência aqui na Terra, quanta coisa esse homem fez. Ele foi médico, que nós vamos comentar isso rapidamente, médico dos pobres.
Sabe quem é que deu esse apelido a ele? Os próprios colegas da faculdade. É, Quando viram que ele, recém-formado, dava preferência aos desvalidos, aqueles que não tinham condições de pagar uma consulta médica, enquanto que os seus colegas se enriqueciam e alguns se tornaram realmente ricos com a missão que foi dada a eles da medicina. E foi os próprios colegas de faculdade, não foram os espíritas, não. Esse apelido veio antes dele se tornar espírita, porque, conforme a gente lê lá no Evangelho, as características do homem de bem, não tem isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Todas aquelas características se vinculam ao nosso querido Bezerra de Menezes. Então, ele já era um homem de bem antes de se tornar espírita. Por isso, seus colegas de faculdade deram o codinome médico dos pobres, não militar. Nós vamos ver aí brevemente a carreira dele como cirurgião médico do Exército Brasileiro, né? Foi redator, escritor, nós vamos ver alguns livros que ele escreveu em vida, né? Até como um grande político, escrevendo artigos, né? De combate à escravidão. Ele era um grande incentivador à libertação dos escravos. Também abolicionista, como eu acabei de falar, defensor do espiritismo. Aí sim, a doutrina espírita, os irmãos espíritas deram a ele o codinome de Kardec brasileiro, porque ele defendia a doutrina espírita como Kardec também defendia, né, a terceira revelação lá na Grand Paris, né, juntamente com a Sociedade Espírita, onde ele era presidente e defensor do Espiritismo, através do lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Ecologista. Meio ambiente, aqui no Brasil, começou a ser comentado, refletido por Bezerra de Menezes, nos mandatos como vereador e deputado no Rio de Janeiro. Ele foi um grande incentivador e defensor, né, daquela Mata Atlântica lá na Tijuca, pertinho de vocês aí. Ele era um grande incentivador para que o meio ambiente fosse uma realidade não só na capital do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Então, se a gente for buscar lá na Câmara de Vereadores, né, lá nos acervos, né, que existem lá, dos discursos de Bezerra de Menezes, ele já defendia o meio ambiente. Era um homem de visão, era um homem que enxergava longe e sabia o que estava falando. Além de ser um grande empresário, também incentivador e propagador, né, da tecnologia, principalmente aliada aos bairros, né, como aquele corredor que nós vemos na 28 de setembro, né, lá em Vila Isabel. Quando aquilo foi inaugurado, o pessoal dizia: mas isso é um absurdo, duas ruas desse tamanho. E hoje a gente vê que está tudo engarrafado, mas na época foi um absurdo, né? Mas ele era um homem de visão, né? E ele foi um dos grandes incentivadores às reformas dos bairros, né? Para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. Como político, ele lutava por isso. Por isso. E veja só, é possível, né? É possível ser político de forma honesta, de forma de se comprometer com a população, sem querer ficar rico, né? Sem querer ganhar dinheiro com isso. É possível, sim. E aí temos um exemplo, né? Bezerra de Menezes. O outro exemplo que eu poderia dar a vocês é Eurípides Barçanufo, que também foi vereador lá em Sacramento em 2 mandatos. É possível, pessoal. É possível. Bom, mas quando Ismael convida o espírito de Bezerra de Menezes
a reencarnar nessa missão no Brasil, em meados do século XVIII. Isso a gente vai encontrar, isso que está escrito aí à esquerda, vocês vão encontrar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, logo no iniciozinho, né, do compromisso, onde o espírito de Humberto de Campos traz o compromisso de Bezerra de Menezes em relação ao Brasil. E diz assim, Ismael a Bezerra de Menezes: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Então, é um espírito que veio com um compromisso ditado diretamente por Ismael e também por Jesus, né? Que esperavam total dedicação, tal como foi dado a Hippolyte Léon Denisard Rivail, lá na França, ao nosso Kardec brasileiro. E cumpriu plenamente a sua missão. Nasceu lá no Ceará, lá no norte do Brasil, né? Lá pertinho do município que hoje tem o nome de Jaguaretama, mas na época era Riacho do Sangue. E pelo nome vocês já imaginam como era aquilo, né? Porque nessa época que ele nasceu, em agosto de 1831, né? Dia 29 agora, né? Nós vamos comemorar o aniversário do nosso querido Bezerra, 193 anos, né? Era uma área de violência política, onde partidos se envolviam em tiroteios, assassinatos, sequestros, mortes horríveis, tudo por causa da política. E o seu avô, o seu pai, estavam envolvidos com essas políticas da época. E era de uma classe média, devido ao sucesso que eles tinham nos seus mandatos, né? Mas as coisas começaram a mudar, né? Eles foram convidados, entre aspas, a se retirar do Riacho do Sangue, a família foi perseguida, Bezerra foi levado para a Fortaleza, logo acima, onde está a segunda seta, para ali dar continuidade à sua educação na escola e depois voltando, né, descendo, melhor dizendo, ao Rio de Janeiro para fazer a sua faculdade. Mas quando a família sai de Riacho do Sangue, as condições financeiras ficam muito difíceis. E vocês conhecem a vida atribulada de Bezerra para fazer a faculdade de medicina aqui no Rio de Janeiro. Não foi fácil. Não foi fácil. Aos 20 anos, portanto, ele começa a cursar a faculdade de medicina no Rio de Janeiro e torna-se médico homeopata. E eu consigo essa foto na internet, né? É uma foto assim meio esquecida de muitos pesquisadores, mas traz a célebre farmácia Cordeiro, onde Bezerra, o médico dos pobres, mitigou o sofrimento de centenas de criaturas. Então, ele clinicava na parte superior, na varandinha de cima, né? E abaixo, por gentileza, né, até do seu cordeiro, permitia que Bezerra ficasse clinicando nas salas lá de cima, e abaixo ele vendia o remédio. Muitos desses remédios, vocês sabem, foi financiado pelo próprio Bezerra, quando ele via que o seu paciente não tinha condições financeiras para arcar a despesa. E ele mesmo bancava a compra desses remédios na farmácia homeopática lá de baixo. Também
trabalhou na Santa Casa de Misericórdia, né, que ainda existe até hoje, como auxiliar cirurgião. Era uma pessoa muito inteligente, meio médico, no meio da medicina, ele era muito conceituado, por ser uma pessoa muito inteligente. Em 56, portanto, ele se forma em doutor em medicina e se torna, já com pouco tempo de idade, né, membro da Academia Imperial de Medicina. Pessoal, a gente está falando aí da época do Império, hein? 1856, estávamos ainda na época de Dom Pedro II. E ele era também uma pessoa muito conceituada, né? Não só entre os seus pares, mas também pela, pelo pessoal, né? da época que vivia no Rio de Janeiro, na cidade imperial, se tornando depois médico particular de Dom Pedro II. Onde é que eu encontro essa informação? Num livro maravilhoso. Esse livro aqui tem mais de 1.100 páginas. É a obra mais completa que tem de Bezerra de Menezes. Foi lançada em 3 anos atrás, com 190 anos de comemoração do nascimento de Bezerra, lá na Federativa do Ceará. E quem escreveu esse livro, com uma dedicação muito grande, de pesquisador, historiador que é o Luciano Klein. Esse livro tem mais de 1.100 páginas e tem tudo o que você precisa saber sobre Bezerra de Menezes. E interessante nessa foto aí é a foto dele bem novinho, né? Quando a gente fala de Bezerra de Menezes, eu tenho um slide que eu não vou passar aqui agora, mas eu tenho um slide com todas as fotos possíveis, desenhos, gravuras de Bezerra de Menezes que você pode achar na internet. E eu vou fazer um desafio a vocês. Ganha um beijo da Jurema quem encontrar uma foto de Bezerra sem barba. Eu juro que tentei, pessoal. Eu juro que tentei. Talvez no seu nascimento, né, quando ele nasceu, ele devia não ter barba. Mas ninguém tem foto dessa época. Todas as fotos de Bezerra, ele está lá com a barbinha dele, bem cuidada, mas ganha um beijo da Jurema quem arrumar essa foto aí, viu, Jurema? Ai, tomara que encontre, gente. Estou carente. Desafio, hein? Um desafio. Ó, continuando. Então, com 26 anos, ele faz concurso, claro, né? Ele entra no Corpo de Saúde do Exército, com 26 anos. E casa com a dona Maria Cândida de Lacerda, a sua primeira esposa, né, que deu até 2 filhos para ele. Repare que no exército daquela época podia usar barba. Eu pensando comigo, pô, ele é militar, vai cortar a barba. Que nada, não. Até está maior, está até grande. A barba está até muito grande. Então não foi aí que eu consegui Bezerra sem barba. E aí ele se casa com a dona Cândida, aos 6 anos. Isso em 1857, quando é lançado lá na Europa o Livro dos Espíritos. Nessa época, Bezerra não estava nem aí para o Livro dos Espíritos, porque ele não tinha lido ainda, não tinha chegado à sua mão, mas era um homem de bem. Fazia caridade, ajudava o próximo, não media esforços para ajudar aquele que estava em dificuldades. E ele foi muito agraciado por isso. Bezerra, como médico, ele manda do mundo espiritual para nós uma mensagem que se complementa com esses 3 parágrafos que eu tenho aqui, que é de arrepiar. O médico que entra para a academia para se locupletar, para ficar rico, para ganhar dinheiro, fica envergonhado ao ler algo como isso que está aqui. É o nosso querido Bezerra, dizendo: o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto.
o que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho, ou o tempo ficar longe, ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina. É negociante, negociante de medicina. Olha a expressão forte que ele usa. Negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros, né, para os gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. Se vocês estão chocados com a rigidez do verbo de Bezerra, a forma rígida, né, com que ele fala, eu vou apresentar Bezerra daqui a pouco como o irmão Max falando da igreja. Ah, aí vocês vão se arrepiar. Vão se arrepiar. E ele era assim, objetivo, sincero, não sabia mentir e falava apenas a verdade. Então, isso que ele escreveu aí para os futuros médicos do nosso Brasil é uma carta de ética profissional e que nós vemos acontecer com muita dificuldade. Bom, mas em 1863, casado com a sua primeira esposa, Maria Cândida, ela vem a falecer, deixando esses dois filhos que eu já tinha comentado com vocês, e ele só vem a casar em 1865, 2 anos depois, com a irmã da sua primeira esposa. Aí tem até um caso interessante que a gente pode contar, porque assim que a sua primeira esposa vem a falecer, a sua cunhada estava lá para ajudar os filhos. Ele tinha que trabalhar. E era a cunhada que estava lá ajudando. E eu não sei, essas coisas de fofoca, né? Fofoca, já tinha naquela época, já tinha em 1865. E o que mais se falava nos corredores, né? Ou nas ruas, né? Onde morava o nosso querido Bezerra, é que uma mulher estranha estava na casa dele e estava lá. Ele ia trabalhava, quando ele voltava, ele continuava lá. Aí você sabe que a fofoca vai se espalhando, né? Aí, isso é verdade, pessoal, não é mentira, não. Ele chegou para a senhora Cândida Augusta de Lacerda, a irmã da sua primeira esposa, e disse assim: olha, os vizinhos estão falando mal da gente. Então, para que essas coisas não se compliquem, que tal a gente casar? Eu tenho um carinho muito especial por você, por cuidar dos meus filhos. Eu proponho o casamento, e ela aceitou imediatamente. Então, graças à fofoca popular, que não mudou, continua até hoje, desde aquela época, né? Ele casa, então, com a Cândida Augusta, e com ela tem 7 filhos. Então, ele teve 9 filhos no total. No total, 9 filhos. E como político? Qual foi a vida de Bezerra como político? A gente disse aqui que é possível. É possível, sim, você navegar por essas águas tão estáveis, né, tão agitadas da política, mas sempre de cabeça erguida, com ética e nobreza do coração. E ele conseguiu. Ele começa na política em 1860 e, por ser convidado a entrar na política, ele era presidente do Partido Liberal, foi eleito vereador em 1860 e, por isso, ele teve que se desligar do Exército Brasileiro. Ele ficou no Exército 3 ou 4 anos. E isso se deve por quê? Porque naquela época você não poderia ser militar e político ao mesmo tempo. Tinha que ser uma coisa ou outra.
Então, ele optou pela política, não para se locupletar, mas porque ele via que na política ele teria mais condições de ajudar socialmente, economicamente, as pessoas desvalidas. Essa era a preocupação dele com os pobres. E como político, ele teria ferramentas que não teria como soldado, como médico. Então, ele largou o exército brasileiro por causa dessa condição e, assim, ele foi reeleito vereador aos 33 anos, né? E esse novo mandato de vereador fez com que ele fosse eleito presidente da Câmara Municipal. Ele foi presidente entre 1878 e 1880. O que significa isso? Presidente da Câmara Municipal. Nessa época, fins do século XIX, era o mesmo que ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi aí que ele fez as grandes melhorias nas vias públicas, né? Na área de saúde, principalmente, em vários bairros chamados pobres do Rio de Janeiro. E encerrou a sua atividade em 1885, quando seu nome estava sendo cogitado para ser senador. Alguns biógrafos falam que ele foi senador. Não, ele não chegou a ser. Ele foi convidado, tinha tudo para ser um grande senador brasileiro, mas antes da proclamação da República, ele deixou de ser. A proclamação foi em 1888, 3 anos antes, ele larga a política, e nós vamos ver daqui a pouco o porquê. Como político, ele combatia a escravidão, falamos isso lá atrás, né? E ele usava um pseudônimo, ele usava 2 grandes pseudônimos, Max, irmão Max, e Frei Gil. Olha como ele era sutil. Frei Gil, ao escrever um manifesto contra a escravidão. E nesse manifesto ele lançou em 1869, aí já estava com 38 anos. Ainda não era espírita, pessoal. Uma obra intitulada, aqui está a capa, né, da primeira edição, A Escravidão no Brasil e Medidas que Convém Tomar para Extingui-la sem danos para a nação. Aí você, meu amigo, vai perguntar, mas peraí, ele tinha que colocar isso aí no título, sem danos para a nação? Olha, naquela época, acreditava-se, e acreditava mesmo, que se os escravos fossem libertos, o Brasil iria quebrar. Economicamente iria quebrar. A questão era a seguinte: quem vai trabalhar agora? Hoje parece que é comédia, né? Hoje, a gente explicando isso para os nossos filhos, netos, bisnetos, chega a ser comédia. As pessoas perguntavam na época, os grandes barões do café, os grandes comerciários, mas quem vai trabalhar agora? Chega a ser hilário, né? Então ele teve que explicar, ele teve que fazer um livro para explicar a sustentabilidade econômica que aconteceria normalmente dentro das leis econômicas capitalistas, não havendo escravos. Didaticamente, esse livro explica para o mais inculto, para o mais, vamos dizer assim, defensor da escravidão, que isso tudo era uma idiotia tremenda. Podia-se, sim, libertar os escravos. Parece mentira, né? Mas foi ele, com o pseudônimo de Frei Gil, que escreveu esse livro. Mas como é que chega ele ao espiritismo? Bom, isso começou aos 44 anos. Muita gente, mas muita gente boa na doutrina espírita, acha que Bezerra se tornou espírita quando leu o Livro dos Espíritos. Livro esse que foi entregue pelo seu amigo pessoal, tradutor da primeira edição do Livro dos Espíritos,
Joaquim Carlos Travassos. Numa viagem de bonde, ele oferece esse livro, né? Eles estavam no mesmo vagão, na mesma composição lá do bonde, e tinha acabado de sair, né, a primeira edição no Brasil, em 1875, do Livro dos Espíritos. E aí ele oferta esse livro ao nosso querido Bezerra. Mas não foi aí que ele se tornou espírita, não, pessoal. Levou 11 anos para ele refletir, meditar, analisar, para que depois chegasse na antiga sede da FEB, que não é onde é hoje a Avenida Passos, na primeira e antiga sede, que não existe mais, para dizer: olha, eu sou espírita. Levou 11 anos, pessoal. Então, muitos acreditam que foi nesse momento da viagem de bonde. E essa viagem de bonde, ele comenta aqui. E eu trouxe aqui 3 parágrafos, para não ficar muito tedioso, muito grande, que vai explicar isso direitinho. Quer dizer, Delmo, o Passos, né? Delmo na cidade, e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Pessoal, no centro da cidade, onde ficava o seu consultório, até a Tijuca, de bonde, levava 1 hora. Hoje, quem vai de carro, dependendo do horário do rush, leva 1 hora e meia, cara. 1 hora e 20. Para ir do centro da cidade até a Tijuca. Então, o negócio não melhorou, não, viu? Piorou bastante. Em matéria de trânsito, hoje estamos muito, muito piores do que naquela época. Ele levou 1 hora. Numa hora de viagem, recebeu o livro e começou a folhear. Essa história todo mundo conhece, né? Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto, porque ele se dizia católico, né? Se dizia católico. Toda a família dele lá do Nordeste era católica. Então eu vou ler. Eu não vou para o inferno por causa disso. Depois é ridículo, dizia ele, confessar-me ignorante desta filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. E é verdade. Ele conhecia todas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ela, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente. Kardec usa um termo semelhante, espírita sem saber. Ele usa um termo desse. Ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Olha, pessoal, muitos de nós, antes de se tornar espírita, ao ler, vamos dizer assim, ao ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, pela primeira vez, já deve ter pensado assim, como eu pensei quando eu li o Livro dos Espíritos na minha mocidade, aos meus 17 anos, quando eu folheei o Livro dos Espíritos e o Evangelho, eu pensei, pô, mas eu já li isso aqui, eu já conheço isso aqui. Não tinha muita novidade, não. Eu estava recordando, vocês também passaram por isso. Muitos de vocês também viveram isso. Ao ler uma obra espírita pela primeira vez, não era novidade. Você sentia que aquilo era verdade, estava recordando algo que já estava na memória do espírito. Ele só estava recordando. Foi o que aconteceu exatamente com o nosso querido Bezerra. E aí, por causa disso, ele já pensando em outros negócios a realizar, ele retira-se da política e dedica-se intensamente aos 54 anos aos trabalhos de caridade, principalmente dentro do seu consultório. Coisas assim inacreditáveis aconteciam lá dentro. A dedicação dele para o pobre, o desvalido, era tão grande que certa vez a sua filhinha, filha do meio, estava muito doente na sua casa.
estava muito doente. E bateu à sua porta uma senhorinha muito carente, muito pobre, pedindo, implorando a ajuda a Bezerra de Menezes, porque a sua filhinha estava prestes a desencarnar. Qual foi a surpresa da esposa quando ele se despede e diz: daqui a pouco eu volto? A esposa deve ter pensado assim: puxa vida, eu, eu ele está indo consultar alguém, mas a minha filha está quase morrendo também. E ele pede fé e vai. Quando ele retorna, a filha estava curada. As duas crianças estavam curadas. Me perdoe se tem o logotipo do SEI aqui, porque uma vez eu fiz um trabalho lá com o pessoal do Ibirajara e como não tem mais de bobo na doutrina espírita, eu tirei o que era mais importante e trouxe para vocês aqui. Então, desculpe se aparecer aqui o logo do SEI, mas deletem esse detalhe. Então, em 16 de agosto, 55 anos, 11 anos depois de ter recebido o livro dos Espíritos, ele se diz espírita, no dia 16 de agosto. E ali ele começa, então, a produzir várias obras, onde, com o pseudônimo de Max, ou irmão Max, muitas vezes, nos jornais da época, Jornal do Brasil, que já existia naquela época, Gazeta de Notícias, O País, País com Z, era assim mesmo que se escrevia na época, cujo diretor era espírita, era Quintino Bocaiúva, um grande espírita e colega da Federação Espírita, e também no Reformador. Então, são nesses 3 livros que aqui aparecem, e eu tenho esses 3 volumes, nós ficamos olhando e dizendo, mas, meu Deus, é Bezerra mesmo que está escrevendo isso? Porque ele combate de forma enérgica os dogmas da igreja. E, certa vez, perguntaram a ele, qual a sua opinião atual sobre a igreja romana após conhecer o espiritismo? Responde ele, a igreja romana, o cristianismo nunca terá tão formidável inimigo, o materialismo nunca terá aliado tão prestimoso. Por isso que ele escreveu essas 3 obras, questionando alguns dogmas da igreja, né? algumas formas de pensar que vinha lá da Idade Média, completamente errôneas, fora da razão e do bom senso que caracteriza a doutrina espírita. E, aos 58 anos, ele torna-se o segundo presidente da Casa de Ismael, em 1889. Ele recebe instruções de Allan Kardec. Allan Kardec deu para os espíritas brasileiros uma página belíssima, que cabe a nós pesquisar e ler com muito carinho. Chama-se Instruções de Allan Kardec aos Espíritas do Brasil. Foi o médium Frederico Pereira da Silva, que, em 1889, recebe essa mensagem de Kardec, orientando do mundo espiritual os espíritas brasileiros a implantar uma escola de médiuns e a caridade fraterna. Pessoal, em 1889, eu costumo dizer, mas não falo isso de forma aventureira, isso tudo está lá nos arquivos, né, da Federação Espírita. A Federação Espírita Brasileira ela tem 2 momentos, antes e depois de Bezerra se tornar presidente daquela casa. Porque antes de Bezerra, não havia disciplina mediúnica, não havia orientação mediúnica. E até hoje, me parece, o espírita ainda não gosta de estudar, né? Então, quando a gente convida o espírita a estudar, principalmente um médium para se atualizar, se capacitar, ele sempre dá uma desculpa, dá uma fugidinha daqui para lá.
Até hoje nós temos grandes dificuldades na fileira espírita de convidar o irmão a estudar, principalmente a mediunidade. Então, eu boto essas duas fotos aqui, do reformador, da nossa FEB, e a sede administrativa, lá em Brasília. E eu pergunto, o que é que vocês estão vendo aí de coincidência? O que é que vocês veem de uma forma escrita que está no lado esquerdo e está do lado direito? Ah, com certeza vocês viram. Deus, Cristo e caridade. Exatamente. E vou ser sincero, de acordo com esses arquivos da FEB, que vocês podem ler, podem folhear, e já teve gente que já fez isso para a gente, basta pesquisar e estudar. Eu vou ousar dizer a vocês, não que a FEB não fazia, mas ela não fazia com a dedicação que Kardec pede naquela carta aos espíritas brasileiros. Essa caridade que aparece aí só aparece por causa de Bezerra de Menezes. Foi ele que convidou os espíritas a saírem dos salões de discussões de filosofia, botar o pé na lama, subir o morro, ajudar o desvalido. Repito, não estou dizendo que a FEB não fazia isso, mas depois de Bezerra foi diferente. Aí era com determinação, com convicção, com propósito do Cristo. Então, se tem essa caridade aí, é por causa de Bezerra, viu? E aos 59 anos, em 1890, ele, através de um Código Civil que dava limite às associações de pessoas e reuniões espíritas, levando os espíritas até a cadeia, presos, de uma forma assim, que não dá para descrever, mas quem estuda, né, quem está ligado à memória espírita, né, e a Junema faz parte da ARAI, nessa área da memória espírita, juntamente com o Rubens, né, sabe do que eu estou falando. As pessoas eram obrigadas a ir numa delegacia para justificar por que estava naquela casa, por que estava frequentando a reunião espírita. E era fichada. Por isso que, até hoje, algumas casas trazem a necessidade do livro de assinatura. Isso é um ritual que veio dessa época, do final do século XIX, porque se a pessoa não assinasse o livro, ou assinasse e não estivesse vinculada à delegacia, ela tinha que ir lá se justificar. Então, muitas vezes, uma reunião mediúnica, que é privada, com portas fechadas, eram arrombadas, amotinadas da polícia, e todos eram carregados para a delegacia. E quem ia lá socorrer? Bezerra de Menezes. E ele, como foi um grande vereador, um grande deputado, ele chegava lá e o pessoal respeitava Bezerra. Ele libertou muitos e muitos espíritas que estavam trancafiados em celas por serem espíritas. E aí, em 1890, 94, Dias da Cruz fica na presidência da FEB. E foi um período de turbulência, pessoal. Foi um período de muita turbulência, onde brigas aconteceram, discussões, separações, por problemas políticos, por problemas de interpretação, visão. E aí, Dias da Cruz, sem saber o que fazer, pede ajuda a Bezerra de Menezes. E ele ajuda. Em 1895, pela segunda vez, ele assume a presidência da FEB. E olha, foi um grande desafio, mas ele conseguiu. Apesar de ter sido um grande desafio, ele conseguiu trazer todas as duas partes, né, para poder tentar, né, unificar. Por falar em unificação, pessoal, desde que eu sou espírita, desde jovem, sempre quando eu vou numa palestra do Divaldo,
congresso, no seminário. E no final desse congresso, ele dá, através da sua mediunidade, a palavra de Bezerra de Menezes chegando por ele, inclusive, às vezes, com dois fenômenos mediúnicos ao mesmo tempo, né? Da transfiguração e da psicofonia. Você percebe exatamente, eu tive a oportunidade de ver isso na época da Comerge, quando o Divaldo ia lá na Comerge, lá no Instituto, lá na Tijuca, de Educação, né? Ele ia lá conversar com os jovens da Comerge, ele gostava de ir lá. E no auditório, dando uma palestra de encerramento, a gente vê lá de cima o rosto de Bezerra surgindo no rosto de Valdo, né? Sem barba. Mas você, se colocasse a barba ali, você via Bezerra de Menezes. E a voz do nosso querido irmão. E sempre que assistia às palestras de Divaldo, no final, aparecendo, às vezes, Bezerra falando, dificilmente Bezerra ia embora sem pedir que os espíritas brasileiros dessem as mãos. A unificação do movimento espírita. E hoje nós estamos passando por momentos muito difíceis. E é o momento dos espíritas esquecerem esses problemas tão pequenos que divide o movimento e que faz com que a gente ainda fique à mercê dos bons amigos espirituais para que nos acudem, porque os espíritas estão deixando a desejar. E se o Evangelho do Cristo, que começou lá na Palestina, passou pela França e hoje está no Brasil, só vai ficar aqui, só vai ser coração do mundo, pátria do Evangelho, se a gente desejar. Senão, vai para outro lugar, pessoal. Então, vamos acordar, espíritas do Brasil, vamos acordar. Essa é a mensagem que Bezerra nos traz na unificação do espiritismo no Brasil, de esquecer as desavenças, se unir, dar as mãos. Esse foi o maior desafio que ele enfrentou encarnado e ainda enfrenta desencarnado. Sempre na ligação do cristianismo e espiritismo, fé e ciência, amor e razão e pureza doutrinária. Sempre com Kardec. Mas, em 1900, em 11 de abril, ele retorna à pátria espiritual. E há notícias em todos os grandes jornais da época, no Jornal Reformador, O País, periódicos semanais. Foi uma grande perda para todos os cristãos. Leon Denis ficou sabendo. Leon Denis correspondia com ele. Amélie Gabrielle Boudet também se correspondia com ele. E Leon Denis escreveu assim: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritos de todo o mundo. Foi preciso construir-se uma comissão após o desencarne de Bezerra, comandada por Quintino Bocaiúva, porque o nosso querido Kardec brasileiro desencarna pobre. Foi preciso uma comissão para angariar donativos para sustentar e manter a família de Bezerra. Passou-se literalmente a sacolinha. Sessões, saraus, tarde fraterna, lanches fraternos, que hoje nós levamos até hoje, né, em várias casas espíritas, para poder bancar a família de Bezerra de Menezes. Essa comissão foi presidida por Quintino Bocaiúva. Aí vocês vão dizer, mas morreu pobre? Sim. E tinha tudo para ser um homem rico, como foram os seus colegas de vereância, colegas de faculdade, colegas do exército. Dedicou tudo aos pobres. No seu enterro, só foram em torno de 15 pessoas, todos pobres. Os amigos da faculdade,
não apareceram. Os amigos da política não apareceram. Apareceram amigos da doutrina, da FEB, e muitos daqueles que foram socorridos por Bezerra. E aí, assim que ele desencarna, em 1900, ele recebe a visita de Celina, né? Convidando, através de Maria, para ir para um outro orbe. E ele pede a Celina para levar um recado a Maria, a mãe de Jesus, que, enquanto tivesse um doente, um necessitado aqui no Brasil, ele estaria ao nosso lado. E que Celina disse, tá ok, depois, daqui a 50 anos, a gente retorna para continuar essa conversa. 11 de abril de 1950, 50 anos depois da sua morte, comemorando aí o desencarne de Bezerra, o médico dos pobres, o irmão dos sofredores, o discípulo humilde, o apóstolo da unificação, 13º apóstolo, Kardec brasileiro, o nome que vocês queiram dar, retorna a Celina, que chega e lê a sua mensagem, promovendo Bezerra a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. E aí Bezerra diz para ela assim, olha, me dá mais um tempinho, porque ainda tenho muito que fazer aqui na Terra. E aí ela volta dizendo, trazendo a resposta da Nossa Senhora, dizendo que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sempre sob suas bênçãos. Olha, ele passou a perna em Maria 2 vezes, viu? 2 vezes. Aí Maria desistiu, não, esse homem não vou conseguir levar, não, deixa ele aí no Brasil, deixa ele na terra, porque ele vai ser muito útil para o trabalho do meu filho. Então, por 2 vezes, ela tentou levar Bezerra e não conseguiu. Olha o propósito desse homem. Aqui nesse slide, já finalizando, pessoal, os últimos slides estão aí, eu mostro aqui alguns livros que ele escreveu quando encarnado. Esses 4 aí da esquerda, com um pseudônimo, né, de Max, né? Mas, segundo os companheiros da FEB afirmam, né? Loucura sob o Novo Prisma, Pérola Negra, História de um Sonho, Evangelho do Futuro. Mas tem outros, como A Casa Assombrada, uma obra maravilhosa, Os Carneiros de Parnúgio, né? Uma carta de Bezerra de Menezes, que foi uma compilação da FEB de cartas que ele escrevia para o seu irmão, né, que não aceitava a doutrina espírita. Então, é um negócio bem legal da gente ler e entender. Inclusive, nesse Evangelho do Futuro, ele também traz aí algumas missivas, né, em relação à sua família, que não aceitava ele se tornar espírita e largar tudo para ser o médico dos pobres. Eles não aceitavam. Nesse slide que vocês veem aqui, vocês vão ver os livros que ele nos enviou do mundo maior, da erraticidade, seja pelo lápis de Chico, do Divaldo, né? Pelo André Luiz Ruiz, né? Nós vemos aí até o José Carlos de Luca escreveu esse Recados do Meu Coração. Então, de Bezerra vindo do mundo espiritual, né? Ivone Pereira também, Damas da Obsessão. Tem muita coisa boa aí. Ivone Pereira também, ela é médium de Bezerra ao escrever esse livro, Tragédia de Santa Maria. Tem muita coisa dele desencarnado. E aqui também a gente vai mostrar os livros que saíram comentando a sua vida. Olha quanta coisa boa tem aí, gente, né? Quanta coisa boa tem para você pesquisar. Eu cito 2 em especial. O 13º Apóstolo, que fala das vidas de Bezerra, que nós não vamos falar aqui porque nós não temos tempo para isso, e o livro do nosso querido, esse lá da esquerda, da direita, perdão, inferior, do Luciano Klein. Essa obra maravilhosa, mais de 1.100 páginas, que não deixa dúvida alguma sobre a biografia de Bezerra de Menezes. Sem falar do filme, né?
que estreou há muito tempo atrás, um dos primeiros filmes espíritas, né? Onde Carlos Vereza faz o papel de Bezerra de Menezes. Agora, um espírito, minha gente, que tem como mentor espiritual Santo Agostinho, a gente não podia esperar nada de diferente. E aí fica, então, minha gente, o meu agradecimento à paciência de vocês, à dificuldade que a internet deu em alguns momentos aqui, mas nós conseguimos levar até o final sem cair, de agradecer esses 193 anos da chegada de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido lá no Riacho do Sangue e desencarnando aos 69 anos de idade aqui no Rio de Janeiro. Gente, ele só foi espírita durante uns 15 anos. O mesmo tempo que precisou Eurípides Barçanufo, o mesmo tempo que Kardec trabalhou para a codificação da doutrina. Esse pessoal não precisa de muito tempo, não. 15 anos é suficiente. A gente precisa de muito tempo para colocar isso dentro da gente. Tem um tal aí de Marco Juva que está há 47 anos tentando entender e ainda está muito longe da onde deve chegar. Pessoal, agradeço imensamente a ciência de todos e fica aqui a minha singela homenagem à casa de vocês, que faz aniversário agora, né, daqui a algum tempo, né? Mas comemorando nessa semana os 193 anos de Bezerra, e a minha homenagem a esse espírito que a gente ainda não conhece. A gente ainda não tem ideia de quem seja Bezerra de Menezes, espírito. Muita paz a todos e obrigado pela oportunidade de hoje. Muita paz. Muito obrigada. É espetacular a sua apresentação, é espetacular a vida de Bezerra. E é maravilhoso porque Bezerra, depois de tudo isso que você falou, né? Essa biografia que ele tem, a gente sente ele tão próximo da gente, né? Nossa, quando você está com alguma dificuldade, doutor Bezerra, parece que ele está ali, você coloca um copo d'água e você pensa, nossa, doutor Bezerra vai me ajudar, porque ele está muito próximo de nós. Então, é uma misericórdia divina conosco, com o Brasil, não é? Tão maravilhoso de ter esse espírito aí presidindo, né? Como é que se diz? Presidindo, coordenando tantos médicos do espaço para cuidar da gente, graças a Deus. Eu vou passar, então, a palavra para o Augusto. Ele está aqui. Oi. Com esse estudo do nosso irmão Marcos, ele é um estudo inspirador, né? É muito bom a gente que escuta desde que nos tornamos, até antes de nos tornarmos espíritas, em Dr. Bezerra de Menezes. Todo dia, quando eu faço o início do meu atendimento médico, eu faço uma prece e peço a ele que me auxilie, né? Nós temos, eu não sei se Ângela Delu, tem, porque eu tenho a impressão que ela me disse que já tinha conseguido uma foto de Bezerra sem barba. Olha, Já é um beijo da Jurema. a tataraneta, a Bárbara Bezerra de Menezes, frequenta aqui a nossa casa. E ela ficou de falar com o pai dela, que seria, né, o bisneto, para conseguir essa foto. Se não me engano, a Ângela está aí, ela vai me dizer. Ah, a Ângela está aqui. Eu fiquei agora, comprometido eu estou de vendo achar. a Ângela agora. Mas eu acho que você encontrou, não foi, Ângela? Isso é fácil também, né? Porque deixa eu dar uma boa noite para todo mundo, que eu estou feliz. Boa noite, querida. Você está bem? Você está bem, né, Ângela? Estou bem, graças a Deus, estou bem. Porque o Luciano Klein, a gente teve a oportunidade de conhecer o Luciano ano passado em visita ao MEBEM, e eu sugiro a vocês que não deixem de ir. Até a Denise
que é a presidente atual do Regeneração, um centro, tem algum áudio aberto aí. A Denise é a atual presidente do Centro Espírita Regeneração, fundado por Bezerra de Menezes. Ela esteve lá no MEBEM. E é algo assim que dá um tilt na cabeça da gente, porque a Jurema conhece também o nosso querido amigo Eduardo Lima, que é o curador do MEBEM, que ele se hospedou aqui em casa com a esposa o ano passado, e tudo sobre Bezerra eles sabem. E o Luciano, ele tem umas lives que ele faz a respeito de Bezerra, porque ele continua pesquisando. E aí, Júver, eu vou procurar aqui, quem mais se interessar, vou mandar para vocês, porque ele conseguiu saber há pouco tempo que o doutor Bezerra teve 16 filhos. Ah, é? Nem essa eu achei aqui. Parei 16. no 9, cara. Parei no Não, 9. quase o dobro. Olha, Um deles foi adotivo, sim. mas os outros foram filhos mesmo, claro. Agora, muitos desencarnaram. O Sim. que foi causa de, você sabe disso, que você estuda bastante, o que foi causa de muito sofrimento. Foi. Agora, Augusto, eu vou tentar ver com o Luciano, para ver se o Luciano manda para a gente essa foto. Que agora eu não lembro, mas isso daí, depois que você me falou, a gente tinha feito essa busca, e eu achei interessante. Deixa o Augusto terminar, depois eu queria fazer umas observações. Obrigada. Não, Ângela, pode fazer o adiantado da hora, né? Eu só quero falar que eu fico muito feliz e cada vez mais interessado em conhecer Bezerra, né? Mas você vê o que é ironia, né? Essa tataraneta, quem deu Isso. o livro a ela sobre Bezerra fui eu. Agora ela é espírita. Ela está até grávida de gêmeos, vai ter gêmeos. Mas agora ela é espírita. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. É. Mas olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho interessante. Essa questão que o Marcos falou, dele ser militar e de ter ganho mais uma vez o mandato, conseguido o mandato para ser político, vocês sabem quem foi que fez essa exigência? Essa exigência não. Colocou isso, tentou denegrir o doutor Bezerra, foi um outro político chamado Adoc Lobo. Isso, é inimigo Adoc político Lobo. dele, é inimigo político. Oi? Dele. Não havia. É inimigo político. Picotou. Inimigo político. Exatamente. Inimigo político. E aí o Adoc Lobo começou a jogar uma carga violenta em cima do doutor Bezerra, e ele não precisava, como quem diz assim, deixar o exército. Ele não precisava, mas ele fez isso por uma questão ética. Então, ele deixou o exército e continuou na política, coisa que é absolutamente instável. Porque depois que o doutor Bezerra começou a dar aquelas declarações dele em relação à Igreja Católica e foi dizendo as questões que os católicos, quer dizer, no caso, o clero, aquela cúpula, faziam para que ele não achava correto, o que aconteceu? E ele se declarou espírita, evidente. Os católicos, que eram um número muito grande de eleitores dele, nunca mais elegeram o doutor Bezerra. O doutor Bezerra não conseguiu se eleger mais como político. Então, tem coisas na vida do doutor Bezerra, detalhes que realmente são maravilhosos. Eu sempre mando para a Jurema, não sei se ela tem oportunidade de assistir, as lives do Luciano Klein falando sobre o doutor Bezerra, entendeu?
E se mais alguém quiser, a gente pode mandar, mas tem também lá no YouTube, mas eu posso mandar para vocês também, porque o Luciano, ele é um pesquisador tão incrível que há pouco tempo ele falou isso do número de filhos. Então, Marcos, não podia ser diferente. Nós te amamos, porque conhecer a vida do Dr. Bezerra, falar sempre a respeito dele, é um bálsamo na vida da gente, não é? Eu vou falar, Augusto, eu vou voltar a falar com o Luciano sobre a questão do Dr. Bezerra sem barba, tá bom? Beijo Tá bom. para você e para todos. Parabéns, Marcos. Amei. Ok. Eu fico no aguardo, né? Porque é um presente encontrar até a Ângela, por favor. Olha, aqui passa a palavra para a Cristina. Quero só agradecer ao Marcos essa pesquisa tão profunda, né? Foi muito bom porque você fez assim uma viagem com a gente, assim. Eu fui lá atrás no tempo do Império, essa questão abolicionista, que é uma questão importantíssima para o Brasil, né? Porque ele era do Partido Liberal, que aí você confirma, você que estudou aí, era o partido oposto ao imperador, não é isso? Sim, sim, Então ele exatamente. era da oposição, né? Vamos dizer assim. Sim, Então, ser abolicionista naquela época é uma coisa assim também da maior importância, né? Então, os pontos que ele tocou na vida dele, né, como político, foram pontos importantíssimos de ser abolicionista, de ir direto, cuidar dos pobres e abrir mão, né, do conforto material para viver para os pobres, oferecendo os recursos dele para a compra de remédios, etc. Quer dizer, tudo assim, ele é um exemplo para nós. É muito bom ouvir sobre ele, porque a gente, né, se anima, né, a poder copiar de alguma forma, né, tantos valores, tantos ensinamentos, que a vida dele é um ensinamento para nós. Né? Obrigada. e interessante, Cristina, que apesar dele ser do Partido Liberal, partido oposto, né, ao Império, ele tinha um carinho muito grande por Dom Pedro II e o Dom Pedro por ele também. Ele era um cirurgião de Dom Pedro, era o médico dele, né? Então eles conversavam bastante porque eles se respeitavam como espíritos, né, como pessoa, né? Então isso aí é importante destacar, né? Isso é muito É que importante que um você falou. sabia o valor do outro, né? O Sim, respeito sim, vem exatamente do outro considerar as qualidades, os valores do outro, né? sim. Muito bom, né? Obrigada. Rosinha, oi, querida. Quer falar alguma coisa? Não, eu adorei a exposição do Marcos e fico grata, né, de poder participar e aprender mais sobre essa alma tão nobre que é o Dr. Bezerra, né? Cada vez que a gente escuta, a gente aprende um pouco mais. Mesmo pesquisando, estudando, né? Esse fato da filha, né, que ele vai atender a menina, nossa, isso me toca demais, sabe? E é um grande exemplo para nós, né? Muito obrigada aí, gente, pela oportunidade, viu, de estar com vocês. Passo a palavra também aqui para a Miriam. Gostaria de falar alguma coisa, Miriam? Conosco? Bom, então, gente, olha, nós vamos encerrando, né? Já, como diz, já está na hora. E vou pedir, então, a Pedro Paulo para fazer a prece final. E cadê ele? Pedro Paulo, está aqui. Pedro Paulo para fazer a nossa prece final. E convidar vocês para a semana que vem, o doutor André Luiz de Oliveira, que vai falar sobre o sono e os sonhos. É um assunto muito interessante. E passo, então, a palavra para o Pedro Paulo para o nosso encerramento, tá bom? E uma boa semana para todos
muita paz, muita saúde para todos e mais uma vez para o Marcos. Muito obrigado, Marcos, pela alegria de a gente ter você aqui conosco. Pedro Paulo. Eu queria falar duas coisas para o Marcos. Primeiro, agradecer de coração, ele vinha até o nosso SEBMA virtual, e dizer que pena que acabou, né, Marcos? Porque ele poderia estar falando mais hora, esse espírito maravilhoso, esse exemplo adorado, um verdadeiro apóstolo de Jesus, né? Então, a gente fiquei muito emocionado te escutando, tá entendendo? E realmente, como a Cristina, nós, como entramos dentro do bonde, parecia que a gente estava do lado do Bezerra de Menezes, esse exemplo, né? Por pouco tempo, quanta coisa ele fez, igual o Eurípides Bassanuffi, né, Jurema? Nós tivemos há pouco tempo em Sacramento e sentimos aquelas vibrações maravilhosas desse espírito que deixou um exemplo também, né? Claro, são companheiros lá da época do Cristo, né? Vem nessa caminhada toda, trabalhando e divulgando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai bondoso, ao Mestre Jesus, esse exemplo a todos nós, amigo incondicional a todas as horas, a nossa Mãe Santíssima, Mãe dos Sofredores, agradecer essa oportunidade de estudo, de aprendizado, e que possamos deixar gravado em nossos espíritos o seu Evangelho de Jesus, possamos vivenciá-lo em todos os momentos da nossa vida. E pedir pela toda a humanidade, pelos que sofrem, encarnados e desencarnados, que Jesus continue sempre do nosso lado, em nossos corações, e que a paz do Mestre possa cada vez mais abranger o nosso planeta. Que assim seja.